Empresariais, iniciativa da Rede Tribuna que ouve empresários de sucesso que vão falar sobre sua trajetória e sobre os planos para o futuro. Estamos aqui hoje com Paulo Henrique Correia, sócio e fundador da Valor Investimentos. Paulo Henrique, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui à Rede Tribuna, ao Tribuna Lab. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Estar aqui com vocês. Ótimo, maravilha. Satisfação nossa em recebê-lo. Bom, a Valor Investimentos é uma empresa que cuida do investimentos, né, como o próprio nome diz, do investimento das pessoas em geral. Né? Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, como é que a empresa surgiu e quais são os planos aí agora, imediatos para o futuro. Vamos lá, a Valor surgiu há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, para ser mais preciso, em 2002. A gente vendo que aqui no estado existia uma oportunidade, num primeiro momento, de atender clientes, principalmente em operações de renda variável, de bolsa de valores, e existiam poucas corretoras locais. Então, eu e mais um sócio, o Rodrigo, que fundou a empresa junto comigo, vendo que existia uma oportunidade de trazer algo um pouco diferente do que era feito, a gente resolveu empreender e montar a Valor Investimentos. Nesse primeiro momento, em parceria com a antiga corretora do Unibanco, chamava Corretora InvestShop, a gente representava ela aqui no estado, porque existiam corretoras regionais aqui. E aí, a partir desse momento, o negócio foi crescendo bastante, a gente tem uma veia educacional muito grande. No início da empresa, a gente tinha que arrumar mercado, crescer, e a nossa opção ou era tentar tirar clientes da concorrência, aí a gente acaba entrando numa guerra de preços que a gente achava que não era produtivo, não era sustentável no longo prazo. E a gente falou, poxa, como é que a gente cria mercado? E foi justamente através da educação financeira, fazendo cursos e palestras de como investir em bolsa de valores, como investir em ações, como investir seus recursos de uma forma geral, foi que a gente foi crescendo e trazendo novos clientes que tinham interesse no tema e que muitas vezes não investiam por desconhecimento. Então a gente conseguiu crescer bastante nesse primeiro período. A partir de 2007, além da parte de corretagem de ações, né, de compra e venda de ações, porque a gente só atendia os clientes naquela parcela dos recursos de mais risco, que era no mercado de ações, a gente abriu a nossa plataforma tendo outros produtos que não só renda variável, né? Começamos a ter produtos de renda fixa, fundos de investimentos, enfim. E aí mudou um pouco o nosso foco, que antes era só monoproduto, que a gente brinca, né? Que era só em renda variável, sendo uma casa completa, uma plataforma aberta de investimentos. E foi justamente nesse modelo que a gente criou e ajudou a criar, juntamente da XP Investimentos, que é o nosso principal parceiro, né, já de 20 anos, né, praticamente montamos e começamos o negócio junto com a turma da XP. Foi esse modelo que também, de novo, a gente não inventou nada, a gente simplesmente pegou o que funcionava no mercado americano, no mercado europeu e trouxe para o Brasil, que é esse modelo de arquitetura aberta de investimentos ou plataforma aberta de investimentos, que nada mais é do que um shopping financeiro. A ideia era montar que o cliente tivesse acesso através de um acesso único a qualquer produto do mercado financeiro. Desde o mais conservador, a renda fixa tradicional, o CDB, título do Quando tesouro. a gente fala em renda fixa e variável, a renda fixa é um título de banco, uma caderneta de poupança. Perfeito. Né? E a variável, ação, coisas que têm maior variação no valor. Perfeito. Né? Renda fixa é justamente esse mundo. O CDB, a LCI, LCA, o título do Tesouro Direto, investimentos em poupança. São coisas mais conservadoras, assim, para quem não quer correr muito risco. Que tem um pouquinho mais de previsibilidade quando a gente fala de retorno. Né? E até os investimentos mais complexos. Aí você tem várias categorias. Hoje existe uma gama muito grande de classes de ativos aqui no Brasil. Então hoje o investidor tem bastante acesso a bastante produto. Isso é muito interessante porque, de fato, cada um tem um perfil, cada um tem um objetivo com seus investimentos no médio e longo prazo. Então foi através dessa trajetória aí que a gente deu uma acelerada e cresceu bastante. Que legal. E a gente vinha conversando sobre o crescimento da empresa. Hoje a gente tem a presença da Valor em vários estados do país e é uma empresa capixaba, né? De origem capixaba. Perfeito. Quais são aí os planos de expansão da empresa relacionados aí ao Brasil? Existe plano de repente, buscar o mercado internacional ou por enquanto não? Por que não, né? Eu sempre falo isso. Hoje o mercado está cada vez mais concorrido, o cliente tem demandado cada vez mais sofisticação nos seus investimentos e mais alternativas, então a gente até considera eventualmente mercado lá fora. Mas falando um pouco desse movimento de expansão, realmente, como você falou, a gente começou aqui em Vitória, no Espírito Santo,
fora do eixo Rio-São Paulo, que sempre foram as praças mais importantes do mercado financeiro no Brasil. E, poxa, por oportunidade de mercado e até mesmo trazendo sócios e pessoas que olhassem para o mesmo caminho, né, para a mesma direção da gente, a gente acabou abrindo filiais. Então hoje a gente tem a matriz em Vitória, temos filiais no Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, capitais, né? E temos no interior, aqui no sul do estado, em Cachoeira do Itapemirim, e em Minas Gerais a gente tem em Brumadinho também. Então é uma operação que cresceu bastante, graças a Deus, nos últimos anos. Mas, como você perguntou, né? Por que não internacional? Primeiro, a gente tem, lógico, projetos eventualmente de ocupar algumas praças no Brasil. Lógico que para isso tem que ter oportunidade e tem que ter gente boa na ponta para poder tocar o negócio, né? Isso é uma preocupação muito grande, porque nós somos uma empresa de serviço, né? Então, o nosso grande ativo são as pessoas. Então, se não tiver gente boa tocando, atendendo bem os nossos clientes na outra ponta, nada disso vale a pena e nada disso dá certo, né? Isso significa que tem oportunidade para quem é bom, para quem é bem qualificado na área. Sempre tem. E olhando pelo ponto de vista de tamanho de mercado, o Brasil é um país extremamente concentrado quando a gente fala de investimentos. Apesar de todo o crescimento das plataformas, desse mercado de assessoria de investimentos independente que vem acontecendo nos últimos anos, quando a gente olha a quantidade de dinheiro que ainda é investido via os bancos, né? E quando a gente fala de bancos, são praticamente 5 grandes bancos no Brasil, né? Mercado super concentrado, é de mais de 80%. Então, poxa, muita gente ainda, né? Exatamente. Quando a gente olha esse oceano azul, é de fato que a gente vê oportunidade de expansão, seja regionalmente falando, né, em praças, em outros estados, e até mesmo internacional. O mercado internacional, nos últimos anos, hoje, né, principalmente para os clientes que têm um portfólio um pouco maior de investimentos, vários têm buscado investir no exterior, né, pegar pelo menos uma parte dos seus investimentos e investir lá fora. E o mercado americano, o mercado europeu, nas economias mais maduras, eles têm muita opção de investimento. Então, assim, primeiro os grandes bancos brasileiros, os principais corretoras, a própria XP, elas têm filiais sediadas nesses outros países justamente para assessorar esses clientes que querem investir lá fora, né? Então, dependendo do crescimento e da demanda dos nossos clientes, certamente, por que não, eventualmente, abrir uma filial fora do país? Existe uma dificuldade hoje de encontrar profissional no mercado qualificado na área de finanças, porque trabalhar com economia, trabalhar com previsão, né, econômica é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, fiz um investimentozinho lá, apliquei em título atrelado à inflação. Aí ganhei um dinheirinho, né, porque a inflação subiu, só que agora esses títulos não valem mais nada, porque a inflação parou de subir e os juros é que estão muito altos. Então é difícil, imagino que seja difícil fazer essa previsão. Falta gente no mercado que faça a previsão com maturidade, com correção, com exatidão? Acho que o mercado financeiro nos últimos anos ele tem atraído bastante a atenção das pessoas. Então a gente hoje tem muitas boas faculdades que formam gente muito boa. Aqui no estado mesmo, que era uma dificuldade um pouco maior, né? Geralmente as pessoas eram formadas no eixo Rio-São Paulo, que tinham mais oferta de cursos de finanças ligados ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Mas hoje aqui no estado mesmo a gente tem boas faculdades que estão formando gente muito boa e tem uma turma nova muito interessada em atuar nesse mercado. Então isso já foi uma preocupação um pouco maior. Lógico que achar a pessoa certa, né, com a ambição correta, que tenha os mesmos princípios e valores que você, para você trazer para o seu time. Sim. Eu acho que a maior dificuldade está aí em encontrar esse perfil de profissional. Tá certo. E a Valor, ela oferece produtos de terceiros. Ela tem um produto próprio? Existe a expectativa de ter um produto próprio? A Valor ela trabalha como uma empresa de assessoria de investimentos, então a gente, como você mesmo falou, distribui produtos de terceiro. Dentro do nosso grupo, a gente tem uma gestora de recursos, que é a VGR. A VGR ela tem alguns fundos de investimentos e alguns clubes de investimentos que nós fazemos a gestão, né? Apesar de comprar na carteira desses fundos ativos de terceiro, mas a gestão desses fundos são feitas pela VGR, então eventualmente para um ou outro cliente que tem interesse em investir, a gente pode ofertar esses produtos. Mas como somos uma empresa de assessoria de investimentos, a gente sempre aloca em produtos de terceiros. Entendi. Não existe então a expectativa de criar um próprio produto, nem de ampliar o ramo de atuação. Na gestora a gente acaba fazendo isso, né? Então, poxa, a gestora, por exemplo, né? A gente teve uma iniciativa até com uma empresa capixaba, parceira nossa, que nos demandou criar um fundo de compra de participação em empresas de capital fechado.
Então a gente colocou de pé, por exemplo, ano passado, um fundo que a gente chama de Private Equity, né, que compra ações que não são listadas em bolsa, junto com uma gestora de São Paulo, que é a Tricorp, e montamos um fundo que investiu em 2 teses, em 2 negócios. Uma numa rede de hospitais veterinários, situada em São Paulo, mas que tem atuação em outros estados do Brasil, e outra foi numa rede ligada ao mercado de luxo, que chama Tânia Bulhões, né? Que faz louça, cosméticos, enfim. Então foram 2 teses, é um investimento, vamos dizer, fechado, né? Que você entra comprando a participação, pensando no crescimento daquele negócio, e depois de alguns anos a gente desinveste, né? Então não deixa de ser um produto próprio, Sim. lógico que em parceria com uma empresa de fora, né? Então essas oportunidades de produtos um pouco mais customizados para atender um ou outro cliente ou a famílias, a gente consegue colocar de pé sim. E o mais interessante é que está investindo na economia real, né? Algo que cria emprego, algo que movimenta de fato. Não é apenas especulação com juros, com bolsa, né? É um valor que vai ali criar, agregar algo para a economia. Muita gente tem esse preconceito do Sim, mercado é financeiro. por isso que eu estou comentando. Fala, poxa, a turma bota dinheiro, não produz nada. Não produz nada, não é... Não é bem verdade. Na verdade, o mercado financeiro ele existiu para financiar, né, os negócios, a atividade produtiva, muitas das vezes. Pode financiar governo, é lógico, né? Então, quer dizer, quando você compra um título do Tesouro, a gente está financiando o governo. Mas quando você compra, por exemplo, uma debênture, que é um título emitido por uma empresa, um título de dívida, no final do dia você está financiando aquela empresa. Quando você participa de uma abertura de capital, comprando uma ação na bolsa, você está financiando aquela empresa que está captando recursos para investir, para fazer crescimento, para eventualmente aumentar uma planta industrial e por aí vai. Então, existe uma ligação entre, né, o investidor, o investimento via mercado financeiro, seja via compra de ações, títulos de dívidas de mercado de capitais ou fundos de investimentos, com a economia real, né? Muita gente acha que existe uma desconexão disso, mas na verdade não. Na verdade, pessoas que têm recursos sobrando procuram o mercado financeiro para aplicar esses recursos e rentabilizar ele, e pessoas que precisam de dinheiro, né, pessoas ou empresas que precisam de dinheiro, procuram o mercado financeiro para tomar dívida ou vender pedaços dos seus negócios para se financiar. Então é ali que esses 2 grupos, né, com interesses distintos se encontram e sai negócio. Ou seja, eu quero abrir uma farmácia, uma padaria, algo assim, procuro a Valor, demonstro a minha necessidade, né? E a Valor ela consegue levantar o valor, o capital, para eu abrir a minha empresa. É mais ou menos por aí. Assim, geralmente essas operações, né, muitas delas acabam sendo financiadas por bancos. Mas no final do dia, o que o banco faz? Ele capta dinheiro ali via o CDB, via os títulos que ele emite e empresta na outra ponta para eventualmente uma pessoa montar um estabelecimento. Não é direto, essa relação tem não intermediário é direto, né? Tem ali, intermediário. exatamente. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e que funciona muito bem lá fora é o que a gente chama de desenvolvimento do mercado de capitais, que é o quê? As empresas indo direto no mercado para captar recursos, né? Sim, que é um pouco do exemplo que você utilizou. Ainda para negócios menores, como esse mercado ainda, vamos dizer, como esses negócios ainda estão começando e são menores, eventualmente não tem o nível de governança, né, que uma empresa precisa para poder eventualmente ofertar títulos no mercado, né? Mas as empresas médias, maiores, muitas se financiam via mercado de capitais. Então, eventualmente, sei lá, uma construtora, ela quer fazer um investimento de construir empreendimentos imobiliários. Ela pode lançar títulos de dívida no mercado, os investidores, lógico, se utilizando de corretoras, né? Eventualmente a XP, a BTG, os próprios bancos às vezes fazem essa intermediação. Ela emite título de dívida e os investidores interessados naquela taxa, naquele retorno, ou até mesmo naquele negócio, compram esses títulos e financiam o negócio. Então você tira um pouco o intermediário, né, que é o bancão aí, tradicional, desse circuito, né? Lá fora é um mercado super gigante, né? A gente vê várias empresas, startups de tecnologia, às vezes empresas pequenas ali que estão simplesmente numa ideia, e você tem vários fundos e investidores que têm interesse em acelerar, em colocar dinheiro naquilo para de fato fazer o negócio crescer, né? Hoje tem muito capital disponível para esse tipo de iniciativa, lógico que boas iniciativas. Então, em cima disso, né, você acaba criando esse ecossistema de um mercado de capitais forte em que empresas buscam diretamente dos investidores recursos do mercado sem intermediário. A Bolsa de Valores, ela cresceu muito o número de pessoas físicas investindo, né, de uns anos para cá, mas cresceu muito, assim, foi uma curva assustadora. Explodiu. É um bicho papão, um bicho 7 cabeças.
É recomendável uma pessoa que não acompanha direito o mercado financeiro entrar na Bolsa de Valores? Não é um risco? Entrar Qualquer um pode entrar? Poder pode, Sim. mas eu acho Recomenda-se, eis a questão. eu acho que também largar para lá não vale a pena, né? Eu acho que, eventualmente, ou você entra consciente do que você está fazendo, eventualmente estudando, eu quero comprar essa ação porque eu entendo que essa empresa vai crescer, e se uma ação no médio e longo prazo, uma empresa no médio e longo prazo, ela cresce, ela dá resultados, o preço daquela ação vai acabar em algum momento refletindo esse crescimento, né? Então, se você quiser operar sozinho, né, entrar no mercado de ações comprando uma carteira de ações sozinho, é importante que você tenha um mínimo de, ou pelo menos de recomendação ou de leitura, para embasar na decisão de quais os papéis que você vai comprar ali, né? Outra forma é você investir, que a gente chama de coletivamente. Na verdade, quando você coloca dinheiro num fundo de ações, sim, ou num clube de investimentos em ações, você tem um gestor que toma a decisão por aquele grupo, né? É como se fosse um condomínio, né? Você tem um administrador ali, né? O gestor, que toma a decisão por aquele grupo. Isso é o gestor que vai decidir quais as ações que ele vai comprar para aquela carteira do clube ou carteira do fundo, e você acaba pagando uma taxinha de administração por isso. Então, no final do dia, você está investindo no mercado de ações, só que você está delegando a gestão para uma pessoa, um especialista que tem uma equipe grande de analistas para selecionar os papéis, os porquês de cada papel daquele, justamente objetivando essa valorização de médio e longo prazo. Então, assim, dá para entrar, se você quer ter um pouco mais de atenção àquilo, estudar, tem muito conteúdo disponível por internet, muitas análises de empresas, de ações, mas se você quiser delegar a gestão para alguém, não, poxa, eu não tenho tempo de fazer isso, etc. Você pode também investir via um clube de investimentos e um fundo de ações. Interessante. Uma curiosidade, a Valor tinha, acredito que lá para o ano de 2015, 2014, se não me engano, R$1 bilhão, né, sob custódia, ou estava perto de chegar a 1 bilhão. Hoje, esse valor foi para 9 bilhões. 9 bilhões de reais. No momento, a gente está com 9 bilhões de reais, um pouco mais até. E, poxa, esse crescimento tem sido bastante interessante aí nos últimos anos. A gente acredita que isso vai continuar acontecendo, justamente por conta daquela concentração de mercado que a gente falou, né? E a gente tem sonhos bastante ambiciosos aí olhando para frente. E o que isso significa, assim, para Valor? A meta é expandir mais ainda no mercado brasileiro. Eu, assim, pergunto qual é a praça mais interessante, além dessa pergunta, né, da expansão, queria saber qual é a praça mais importante, qual é o local mais importante, assim, de atuação da Valor, embora ela seja uma marca capixaba. Na verdade, a nossa maior custódia é no Espírito Santo, né? Eu acho que pelo tempo que a gente está aqui e por ter começado a empresa aqui, pelo relacionamento que a gente tem local, é a nossa maior posição, um pouco mais de 50% dessa custódia é ainda do estado do Espírito Santo. Mas a segunda maior praça em termos de custódia, filial no caso, é São Paulo, né? A gente brinca, São Paulo é um outro país, o tamanho a quantidade de clientes, disponibilidade, a quantidade de dinheiro que roda na economia paulista é impressionante, né? Então é um mercado que a gente entende que tem muito potencial de crescimento também. A nossa terceira maior operação é em Brasília. É uma operação que a gente também já está há alguns anos lá, já tem pelo menos uns 7 anos que a gente está em Brasília, então é uma operação super relevante para a gente, né? E todas as outras vão crescendo também. Goiânia é a mais recente, a gente começou Goiânia no ano passado, mais ou menos, completou o ano agora em fevereiro, né? Mas é uma operação que cresce muito. A gente tem conseguido trazer boas pessoas, um time de assessores bacana, crescendo todo dia, e as pessoas, né, no local, mesmo você não sendo tão conhecido, clientes bem atendidos acabam indicando outros potenciais clientes, e assim que a roda gira, né? Eu acho que se você prestar um bom serviço, certamente seus próprios clientes vão indicar outras pessoas, e isso torna um ciclo muito positivo, muito virtuoso para frente. A tecnologia foi decisiva, acredito, aí para o crescimento da Valor, não só da Valor, como para outras empresas que trabalham na área de investimentos. Hoje, para abrir para ser um cliente da Valor, é preciso ir até lá? Você consegue fazer o procedimento fora do ambiente presencial? Digital. Totalmente Hoje, graças a Deus, a regulação melhorou bastante. Antigamente, para fazer um cadastro, a gente tinha que preencher, assinar, mandar cópia de documento. Hoje ele é feito todo online, né? Inclusive com verificações e até um risco menor de fraude do que o assinado tradicional, né? A tecnologia realmente, poxa, nos ajudou muito nesse ponto.
Hoje um cliente, por aplicativo ou pelo próprio site, ele autoriza operações, ele assina contratos digitalmente, ele abre uma conta digitalmente, ele envia recursos para o exterior, faz câmbio. É muito mais simples, então realmente a tecnologia acelerou muito esse mercado e facilitou tanto a nossa vida como melhorou a vida e a experiência do cliente. A Valor ela tem a relação com a XP ela já opera como um banco, certo? Qual é a diferença da XP para um desses bancões tradicionais aí? Os bancos tradicionais, a grande maioria deles tem carteira de banco comercial, né? Majoritariamente com empresas, carteira de crédito muito grande, sempre tiveram um foco muito grande em operações de crédito. A XP é o contrário, ela é uma empresa de investimentos que tem um banco, né? E não um banco que tem investimentos. Uhum. Então a porta de entrada de um cliente nosso é sempre via investimentos. A XP oferece crédito? Oferece, mas para o cliente investidor. Né? Dificilmente um cliente, poxa, eu não tenho recurso nenhum, preciso de dinheiro emprestado. Esse cliente dificilmente vai conseguir fazer uma operação de crédito na XP. Já num banco tradicional, numa financeira, ele acaba conseguindo. Né? Então são enfoques diferentes. E por que a XP montou um banco? Justamente para poder atender melhor o cliente dela, porque antes ela só tinha investimentos e eventualmente o cliente dela estava precisando ter cartão de crédito, passar Pix, TED, pagar conta, né? Uhum. Então, por que não oferecer uma experiência de banking para esses clientes? Foi justamente através dessa demanda dos atuais clientes, né, que a XP acabou trazendo e montando uma estrutura de banco para atender os clientes, mas sempre com a essência de cliente investidor. A porta de entrada do nosso cliente é sempre via mercado de investimentos. E 80% do dinheiro dos investimentos estão concentrados aí nos grandes bancos. Perfeito. É muita coisa ainda. É muita coisa. É muita coisa. Então, os grandes bancos são o principal concorrente. Os grandes bancos são os principais concorrentes. Tem crescido muito o número de empresas de assessoria de investimentos, como a Valor. Né? Graças a Deus, a gente está super bem posicionado, está entre as 10 maiores empresas de assessoria de investimentos do Brasil, tem crescido bastante. Então, assim, muita gente pergunta, poxa, teu concorrente é um outro escritório da XP afiliado? Sim. É um escritório de um outro banco um pouco mais independente de assessoria? Eu falo, sempre né? Mas eu acho que quando a gente olha o tamanho da concentração, eu falo assim, o nosso maior concorrente ainda é o banco. Que a gente consegue ofertar uma oferta maior de produtos, dado que a gente é uma plataforma aberta de investimentos. Então o cliente hoje ele consegue comprar desde o título Tesouro tradicional, né? CDBs dos maiores bancos do Brasil, fundos de investimento dos mais diversos gestores de recursos do Brasil, investimentos no exterior. Então, acho que essa diversidade de produto, do cliente poder comparar, olhar, né, gestão diferente, produtos diferentes, categorias de risco diferentes, eu acho que isso que é o grande charme. Né? É aquela história do shopping financeiro. Quando você vai no supermercado, por exemplo, você vai lá, poxa, vou comprar ketchup. Né? Você tem 10 marcas de ketchup diferentes, tamanho, preço, etc. e tal. Eu acho que isso que a XP acabou trazendo, né? O cliente poder comparar e ter o produto adequado. Possibilidades múltiplas, sem aquele papo do gerente do banco que não, vai com esse aqui. Não, você olha, você observa, escolha a sua. Perfeito, é isso aí. Tá certo. Muita gente ainda tem dinheiro na caderneta de poupança, né? Guarda as economias lá na poupança, aquele investimento tradicional. Queria que você desse um recado para essas pessoas. O que se fazer? Uma pessoa que tem dinheiro na poupança, que não tem conhecimento no mercado e tem medo de tirar ele dali. Verdade, assim, existe uma falsa sensação de segurança na poupança. Não que ela não tenha segurança, ela tem, depende de onde você faz, né? Mas, assim, existem produtos eventualmente mais rentáveis, com o mesmo nível de segurança e alguns até com mais segurança do que a poupança. Então, literalmente, poxa, se você tem um investimento que você tem rentabilidade menor e tem um outro com o mesmo nível de segurança que te traz uma rentabilidade maior, você está deixando dinheiro na mesa, né? Até brinco. Quando cai R$5 no nosso bolso, a gente não baixa para pegar, né? Então, poxa, se tem alguma coisa que te paga melhor com o mesmo risco, poxa, não faz sentido você ter um dinheiro em algo que renda menos. Eu acho que até por questão cultural e até facilidade mesmo, né? O Brasil é um país que tem um histórico de juros altos muito, né, de muitos anos. E o investidor brasileiro ele nunca precisou rebolar muito para investir, para rentabilizar o seu dinheiro. Né? Dado esse histórico de juros altos, qualquer lugar que você coloque seu dinheiro, nada vai dar
0,5% ao mês, 0,70% ao mês, sem fazer muito esforço, que é o caso da poupança. É o mais popular, as pessoas entendem por não ter tributação, ela acaba sendo mais vantajosa, mas, de novo, um título do Tesouro, que hoje é considerado um título com menor nível de risco do que a poupança, porque quando a gente investe na poupança, na verdade o risco é daquele banco que você está investindo, né? Então, por exemplo, se eu invisto numa poupança no fundo, num banco XYZ, o meu risco é aquele banco não quebrar, né? Mas, poxa, quando eu invisto num título do Tesouro, você está correndo o risco soberano, que a gente chama, que é considerado o título com menor nível de risco no Brasil. E, eventualmente, um título do Tesouro ele pode te dar rentabilidade 20% a 30% a mais do que a rentabilidade que você está tendo na poupança. Então, você está trocando por um ativo com nível de risco menor e com 30% a mais de rentabilidade, mesmo considerando imposto nessa conta, né? Porque o título do Tesouro ele é tributado sobre o rendimento. Mas quando você considera e compara as rentabilidades líquidas de um e outro, às vezes você tem de 10% a 20%, 30% a mais de rentabilidade. A mesma coisa do CDB de um banco, né? O teu risco de aplicar na poupança no banco XYZ ou comprar um CDB daquele banco XYZ é o mesmo. E certamente o CDB, na grande maioria das vezes, pelo menos, um CDB vai te pagar taxas muito melhores do que você vai ter na poupança. Então é sempre importante você comparar, olhar e, às vezes, por comodidade, até mesmo por desinformação, as pessoas acabam colocando recursos na poupança. Ou seja, quem está com dinheiro lá na poupança está perdendo a oportunidade de ganhar mais do que ganha. Não é isso? Perfeito. E quem tem dinheiro na conta corrente, pelo amor de Deus, não deixe seu dinheiro parado na conta corrente. Tem muitas oportunidades aí no mercado. É verdade. Ainda mais num juro alto como a gente tem agora, né? Selic a 13,75% ao ano. E seu dinheiro lá parado. Que a taxa básica dos juros, a gente fala, é o velho 1% ao mês. Então, a cada 15 dias, um mês que você deixa esse dinheiro parado ali, você está deixando de fato de rentabilizar, de ganhar e de aumentar seu patrimônio no médio e longo prazo. Tá certo. Este foi o Histórias Empresariais, iniciativa da Rede Tribuna, que ouviu Paulo Henrique Correia, sócio e fundador da Valor Investimentos. Este episódio está disponível na edição impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.